O bar que não deixou os mortos partirem. O que você vai ver agora não é encenação. É o registro de uma câmera de segurança. Sem cortes, sem efeitos, sem roteiro. Hoje abandonado, esse lugar já foi um bar movimentado. Durante anos, pessoas entravam e saíam todas as noites. Música alta, conversas, bebidas, discussões, emoções intensas. Mas nem todas as histórias daquele lugar terminaram bem. Ali, uma mulher profundamente ligada ao bar passou seus últimos dias. Ela praticamente vivia dentro daquele ambiente. Em uma noite, após horas consumindo bebida, sofreu um mal súbito e caiu no próprio salão. Não voltou para casa. Partiu ali mesmo, menos no espaço que mais amava. Na mesma casa, outra mulher, sua companheira, também viveu e também partiu dentro daquele ambiente. Uma despedida difícil, silenciosa, marcante. E os relatos não param por aí. Anos antes, frequentadores também enfrentaram episódios graves no local. Um homem perdeu a vida após um mal-estar repentino durante uma refeição. Outro caso envolveu uma briga intensa que terminou de forma trágica. O imóvel ainda carrega um passado delicado. Em determinado período, funcionou como ponto de encontros adultos. Algumas mulheres que trabalharam ali enfrentaram doenças severas. Em uma época em que pouco se sabia sobre elas, algumas não resistiram. Histórias que ficaram na memória de quem vive na região. Desde então, o bar fechou. As portas foram trancadas. O movimento cessou. Mas, segundo vizinhos, o ambiente nunca ficou vazio. Eles dizem que o ar muda ao passar em frente, que o silêncio incomoda, que há uma sensação constante de presença, menos como se o lugar estivesse atento. E então veio a gravação. A noite da manifestação. Era pouco depois das 8 da noite. A câmera estava ligada como sempre. O imóvel fechado, sem energia interna ativa, sem circulação de pessoas. E então surgem os primeiros pontos de luz. Pequenos focos luminosos aparecem no campo da câmera. Não atravessam rapidamente como insetos. Não seguem um padrão comum de poeira refletindo infravermelho. Eles diminuem a velocidade, mudam de direção, param, permanecem imóveis por segundos. Alguns se concentram exatamente nas áreas onde os acontecimentos mais marcantes foram registrados no passado. E o mais impressionante, não foi algo rápido. A atividade começou no início da noite e seguiu até a madrugada. Horas. Durante horas, as luzes cruzam o ambiente como se percorressem trajetos conhecidos, como se não precisassem de portas, como se reconhecessem aquele espaço. Em determinado momento, duas manifestações aparecem simultaneamente. Não colidem, não se dispersam ao acaso, parecem coordenadas. Tudo isso em um lugar trancado, sem circulação de ar significativa, sem explicação imediata no momento da gravação. Desde aquela noite, quem viu as imagens descreve a mesma sensação. Não era apenas luz. Havia intenção no movimento. O bar está fechado há mais de 2 anos. Mas naquela gravação, não parecia abandonado. Continua na parte 2. Algo sinistro. Repare bem agora nesta outra imagem da câmera. Essa gravação é da parte interna do bar. As portas estavam fechadas, trancadas. Não tem ninguém no local. Não passa ninguém em frente. Não tem vento forte. Não tem animal. E mesmo assim, olha a porta. Em um momento, ela está completamente fechada. No outro, ela simplesmente aparece aberta. Não dá para ver ninguém abrindo. Não dá para ver nada empurrando.
Não tem sombra. Não tem movimento de pessoa. A porta se move sozinha. É como se algo que não aparece na câmera tivesse atravessado aquele espaço. Quem conhece o lugar diz que essa porta quase nunca fica aberta. E quando fica, sempre tem alguém por perto. Mas ali não tem ninguém. Depois disso, o ambiente volta a ficar em silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que dão a sensação de que você não está sozinho, mesmo quando não vê ninguém. Isso não é a primeira coisa estranha que acontece ali. Já teve barulho dentro do bar vazio, cheiros fortes do nada, televisão ligando sozinha e a sensação constante de estar sendo observado. Talvez seja coincidência, talvez seja algo que a câmera não consegue captar direito, ou talvez aquele lugar realmente não esteja tão vazio quanto parece. Porque às vezes, o que mais assusta não é o que a gente vê, é o que a gente não consegue ver. A quaresma, os bares e a energia dos lugares. A manifestação registrada naquela noite aconteceu logo após o carnaval, no início da quaresma. Para muitas tradições cristãs, a quaresma é um período de recolhimento, reflexão e silêncio. É um tempo associado à introspecção, ao luto simbólico e à revisão interior. Culturalmente, marca a transição entre o excesso e a contenção, entre o barulho e o silêncio. E essa mudança de atmosfera coletiva é perceptível. Depois de dias de festa intensa, música alta e celebração, o ambiente social desacelera. As ruas esvaziam. O som diminui. O clima muda. Algumas linhas espiritualistas acreditam que períodos assim tornam as pessoas mais sensíveis, mais introspectivas, mais abertas a perceber o que normalmente passaria despercebido. Coincidência ou não, foi nesse intervalo que as manifestações luminosas apareceram na gravação. Mas existe outro fator importante, o próprio local. Bares são ambientes de energia intensa. São espaços onde emoções se amplificam. Alegria extrema, desentendimentos, euforia, impulsividade. São lugares onde decisões rápidas mudam destinos, onde vínculos começam, onde histórias terminam. Quando um espaço presencia partidas repentinas ou episódios marcantes, ele deixa de ser apenas estrutura física. Ele passa a carregar memória. Há quem defenda que ambientes guardam registros emocionais, especialmente quando envolvem sofrimento, apego ou despedidas difíceis. Não como algo místico necessariamente, mas como marca simbólica e psicológica. No caso desse bar, houve perdas dentro do próprio ambiente. Houve conflitos. Houve despedidas inesperadas. Histórias interrompidas. Isso cria o que muitas pessoas descrevem como energia pesada. A sensação de peso pode ter explicações racionais, sugestão, memória coletiva, associação emocional, mas também pode envolver algo mais sutil, algo que ainda não compreendemos completamente. Então entram os chamados orbes. Manifestações luminosas registradas por câmeras, frequentemente associadas a fenômenos naturais como poeira ou insetos refletindo. Luz infravermelha. Mas quando esses focos aparecem por horas, mudam de direção de forma incomum e parecem concentrar-se em pontos específicos do ambiente, surgem questionamentos. Durante a quaresma, período tradicionalmente ligado a silêncio e reflexão, um bar abandonado, marcado por histórias intensas, registra luzes que se movem como se percorressem trajetos conhecidos. Talvez seja apenas fenômeno físico. Talvez seja influência psicológica. Ou talvez existam lugares onde as experiências humanas deixam marcas mais profundas do que imaginamos.
Porque alguns espaços não guardam apenas paredes, guardam histórias e, às vezes, parecem não deixar essas histórias irem embora.